Olá, mais uma vez vamos dar aqui prosseguimento ao nosso estudo. Hoje nós estaremos falando sobre um texto, a qual ele vai falar de uma relação entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, aonde muitos dizem que eram anjos de Deus que adentraram as filhas dos homens. Outros dizem que eram pessoas com pessoas. Bom, nós iremos fazer aqui uma exegese bíblica para que nós possamos chegar em um discernimento. Vamos ao texto, a qual nos narra essa história. Gênesis capítulo 6, o seu versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Bom, nós podemos aqui perceber que, quando este ato aconteceu, os gigantes já existiam na terra. Primeiro ponto. Depois deste ato, geraram-se homens e mulheres, pessoas que eram valentes e eram pessoas de fama. Agora vamos aqui fazer uma exegese textual para que nós possamos discernir se eram anjos que tiveram relações com as mulheres ou se eram apenas homens que tiveram relações com as mulheres. Vamos lá. Bom, para nós aqui começarmos a discernir aqui este texto, nós vamos ler em Mateus, capítulo 22, verso 29 e 30, aonde Cristo Jesus disse Jesus, porém, respondendo disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam e nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus nos céus. Pronto, em Mateus 22, verso 9, Cristo ele vai deixar claro que as pessoas, quando eles recebessem o seu corpo de glória, eles iriam ser como os anjos, ou seja, eles nem iriam casar e nem iriam ser dados em casamentos. Cristo quis mostrar que os anjos de Deus, eles não têm esses desejos, esses apetites sexuais que o nosso corpo carnal tem. Esses apetites, eles fazem parte da matéria humana e não dos anjos celestiais. Bom, primeiro ponto, a qual nós aqui percebemos que seria impossível dos anjos terem relações sexuais com as pessoas, com as mulheres da época, porque estes desejos carnais que a gente sente, eles não têm. Eles são seres espirituais. Eles não têm essa necessidade carnal que eles pudessem deitar-se com as mulheres para assim gerar filhos dela. Primeiro ponto. Segundo ponto. As pessoas que defendem esta visão, que eram os anjos de Deus, que se deitaram com as filhas dos homens, elas dizem que dessas relações geraram-se gigantes na terra. Errado. A Bíblia ela nos declara que quando este ato aconteceu, os gigantes eles já existiam na terra. E outra, geraram sim homens de fama, né, e pessoas que eram guerreiros na antiguidade, mas os gigantes já existiam nesta época. Terceiro ponto, caso fosse os anjos decaídos que tivessem se deitado com as filhas dos homens naquela época, eles não mais seriam chamados de filhos de Deus, mas de demônios. Terceiro ponto. Aí quarto ponto. Aí você pode me perguntar, mas irmão Milvio, quem seriam então esses filhos de Deus a qual a Bíblia relata? Bom, aí eu vou te dizer. Terceiro filho de Adão e Eva, ou chamado por Sete. A Bíblia diz que a partir de Sete, depois que Caim, que ele tinha matado Abel, começou-se então a invocar novamente a presença do Senhor. E dessa geração de Sete, que nasceram pessoas
justas, pessoas que começaram a buscar a presença de Deus, porque é tanto que dessa geração de Sete para frente, a palavra do Senhor, ela vai nos declarar que nasceu-se uma geração que invocava a presença de Deus e eles se santificavam, que desta geração saiu Enoque, aquele a qual foi transladado, que ele foi arrebatado pelo Senhor. O próprio Deus tomou ele para si, porque ele andava tanto com Deus que Deus o tomou para si. Ou seja, desta geração é que eles receberam testemunhos de justiça por agradar a Deus, por eles invocar, por eles andarem na presença de Deus. Pela fé, eles receberam testemunhos de ser homens ou uma geração, né, que invocavam a presença do Senhor e andavam na presença do Senhor ao ponto de serem chamados de filhos de Deus. Esta geração que se santificou, que foi uma geração diferente diante de Deus, que foi esta que recebeu o título de ser chamados filhos de Deus. E foi desta geração que ela se misturou com as demais gerações que não invocavam a Deus ou que andavam fazendo coisas erradas. Por isso que o escritor ele vai dizer que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Ou seja, a geração de Sete, que era uma geração justa, que buscava a presença do Senhor, que se separava para o Senhor, que deitou com as mulheres dos filhos dos homens, ou seja, daquela geração que não estava nem aí para o Senhor Deus. É isso que a Bíblia quer dizer, e que não era anjos, seres espirituais, anjos decaídos, porque se fosse os anjos decaídos, aqueles que se rebelaram contra o Senhor, jamais o escritor iria dizer que eram filhos de Deus, porque se fosse os anjos decaídos, eles seriam chamados de demônios, e não mais teriam esse título de serem chamados de filhos de Deus. Em Hebreus, capítulo 11, versos 5 ao 7, a palavra do Senhor, ela vai nos declarar: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Tá vendo? Enoque, ele fazia parte dessa geração de Sete. Ou seja, era uma geração mas tão santa que um deles, o próprio Deus, chegou a tomar para si. Esses foram aqueles que receberam o título de serem chamados filhos de Deus. E dessa geração que desceu, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Você lembra de Jó, no capítulo 1, no verso 6, que a palavra nos diz assim: e um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Ou seja, Satanás já era um anjo decaído. E a Bíblia coloca nesse livro de Jó os anjos do Senhor como sendo chamados de filhos do Senhor. Mas Satanás, a Bíblia diz claro, e não o chamou de filho do Senhor. E veio também Satanás entre os filhos do Senhor. Ou seja, lá em Gênesis, não foram os filhos de Deus, não foram os anjos. Porque a Bíblia já não mais chamaria eles de filhos de Deus, mas ali foram os homens.